O grande problema do jeito antigo que você falou, Bárbara, é que era um monte de gente que do ar-condicionado falava que não tinha que fazer um carnê para comprar geladeira Nossa, mano, eu ouvi muito porque ia isso, pagar velho. mais caro. Eu tava no Dona Marta, no Rio, há um tempo, quando eu tava escrevendo Paixão Chamando Favela, eu tava morando lá e a gente tava fazendo uma pesquisa super bacana, que deu origem ao livro e tal, mas tinha uma parte financeira grande. E aí, um dia que eu cheguei lá, a dona de casa, e também a única fonte de renda da família, porque a galera não tava com trampo na época e tal, virou pra mim e falou, não, virou todo feliz porque comprou a primeira máquina de lavar roupa. Primeira máquina de lavar roupa. Eu falei, pô, que legal, né? Parabéns. E como é que você pagou? Ah, como pobre paga, né? Eu fiz um carnê. Aí eu tava dividindo isso com um cliente, que era de um banco e tal. E ele falou, pergunta pra ela se ela fez as contas. Tenho certeza que não fez. Eu falei, bom, você por acaso fez as contas, né? Porque conversou de tantos sonhos meus. Você podia, de repente, ter guardado dinheiro para ter pago à vista essa história, né? E com essa diferença. Ela tinha falado que tinha pagado quase 50% a mais nessa história. Podia ter realizado algum outro sonho, comprado alguma outra coisa, ou mesmo guardado a grana. Ela olhou pra minha cara e falou, Renato, com essa carinha de rico aí, você nunca lavou roupa no tanque na sua vida, né? Porque se você tivesse lavado roupa uma vez no tanque na tua vida, você ia entender, porque eu não vou passar 2 anos guardando dinheiro, estragando meu esmalte no tanque, pra conseguir guardar o dinheiro e pagar à vista. Eu quero a máquina agora. Agora, E exatamente. quem sou eu com essa carinha de rico, como ela disse, pra falar que ela estava errada? Mas tem um outro detalhe, que aí a gente foi descobrindo no papo com ela. O tempo que ela economizou fazendo isso, ela conseguiu ganhar mais grana. Então tem um monte de coisa óbvia que o cara do ar-condicionado não consegue entender. Tem muita Tem a coisa noção, que tá né? fora da planilha Claro. que o cara tem que identificar. Uma vez o Murilo estava falando sobre financiar imóvel. Todo mundo é contra no mercado financeiro. Na verdade, não é nem contra financiar. Tem gente que é contra comprar mesmo, né? E como que você chega numa pessoa que nunca teve casa, que sempre ficou pulando de aluguel em aluguel, que ela não vai comprar a casa dela? Não adianta. Claro. A mesma coisa, a máquina. Pô, minha mãe sempre teve máquina, mas a minha avó não. E ela sabe o que é lavar uma roupa no tanque. Lavar uma roupa no tanque deve ser foda, porque você vai demorar mais, a roupa não vai secar, porque não tem centrífuga, não tem secadora, vai perder colocar no tempo. varal, Então, no varal. ela demorar esse timing para juntar o dinheiro e comprar depois, vai fazer com que ela perca mais tempo. Igual na sua pesquisa você identificou que ela teve mais tempo para trabalhar. Claro. A máquina de lavar, ela pode deixar a roupa batendo e trampar. Acabou, ou dormir. Não, simples assim. E essa arrogância que vem da galera tradicional da educação financeira não permite entender essa realidade. Simplesmente não entendem, porque nunca passaram por isso. Nunca pisou numa favela. Nunca pisou numa favela e nunca passou por necessidade, mesmo fora da favela. Né? Não é um detalhe essa história. Essas pessoas da educação financeira não entendem que a primeira organização financeira do domicílio é quando o moleque começa a trabalhar e ele fica com a conta de luz para pagar. Exatamente. Aconteceu com a gente. Aconteceu. Claro. Amigo, vamos começar a dividir. Você topa aqui com a conta de luz. Não entende que uma outra insegurança do aluguel, além de não ter a casa própria, é porque a renda da periferia vai e volta. Ninguém é de uma classe. O trabalho é informal, cara. Então, hoje eu tô na classe C, depois eu tô na classe D, depois eu arranjei um puta trampo, tô na classe B. E a garantia que você vai conseguir pagar o aluguel não é uma garantia dada. Por isso que o pré-pago, ninguém entende porque o pré-pago é tão grande, a maioria dessa história. É porque eu não quero correr o risco de ter uma grana que eu não vou ter condições de pagar. Pra pagar. Mesmo sendo um trampo maior pagar o pré-pago, mesmo algumas vezes custando mais caro pagar o pré-pago, a grande maioria da galera prefere o pré-pago para não correr o risco de vir uma conta e ele não ter condições aí de honrar aquela dívida. Cara, isso que você falou da máquina de lavar, eu lembrei muito da minha mãe, né? Que no começo era no tanquinho lá, né? Enfim, com a roupa. E quando juntou ela e minha avó, né? Eu não trabalhava ainda na época, comprou a primeira máquina. E foi justamente nessa questão do carnê. Eu lembro, mano, que era tipo vários negócios assim, tá ligado? Carnê da Bahia. É, isso. E tava tipo no nome da minha avó, porque minha avó já era aposentada, minha mãe tinha trabalho informal.
E aí o ponto foi, agora minha mãe tem mais tempo, consegue cuidar melhor da casa, porque minha mãe sempre cuidou de mim e da minha avó. E a partir disso, só de ter uma máquina em casa, você via que às vezes, eu olhando na minha mãe no caso, eu via na minha mãe que ela tava mais feliz, tá ligado? Era tipo um peso a menos ali, tipo, nossa, agora eu tenho uma máquina aqui, consigo fazer outras coisas, consigo cuidar melhor da minha avó, no caso, que ela cuidava. E aí, quando a gente olha no discurso de várias pessoas dentro do mercado financeiro, é porque justamente nunca passou esse tipo de dificuldade, entre outros também. Eu lembro quando meu primeiro carro eu comprei ano passado. Cara, o tanto de gente que chegou no direct nosso, pô, educador financeiro comprando carro e tal. Eu falei, mano, você já pegou um busão? Você já ficou 2, 3 horas em pé no ônibus, dia de chuva assim, que nem tá hoje em São Paulo. Claro. Tudo parado, você amassado, o vidro todo abafado, tá ligado? E você fala, porra, mano, você cansado do trabalho e fala, mano, só queria chegar em casa. E quantas vezes, né, não só o Murilo, não só o Vinícius, enfim, vários brasileiros passam por isso e querem ter ali, pelo menos, um acesso a um financiamento com uma taxa de juros justa para comprar o seu primeiro carro. E o discurso que você falou da mulher lá que você trocou ideia é justamente o ponto que a gente vem falando. Número nenhum, matemática nenhum vai superar o sonho de uma pessoa. Claro. Né? Então, o sonho da minha mãe é ter uma casa. Mano, se for financiar em 30 anos o Minha Casa Minha Vida, foda-se, vai financiar e ela vai ter o canto dela. Claro. Porque a gente sabe, principalmente, o que é você estar dentro de uma casa na quebrada, dia de chuva assim, começar a pingar dentro de casa, rato passando, ter ali uma estrutura frágil da casa que você não sabe se o teto vai estar lá ainda, dependendo de um vento. E aí quando a gente fala, mano, não tem problema nenhum você usar o crédito, né? No final, usar o crédito, seja o carnê, um financiamento. Aí vem uma bolha na internet, né? Isso eu discuto muito no Twitter. Falando, porra, mas você é educador financeiro, tem que mostrar o melhor caminho. Eu falo, cara, existe o melhor caminho até dentro do crédito, Claro, tá ligado? claro. E acima de tudo, é uma ferramenta financeira que se a pessoa souber utilizar bem, ela vai conquistar o sonho dela agora e pode pagar poucos juros no prazo que ela parcelar, Até porque tá ligado? juros, em especial para favela, é aquilo que você paga a mais para ter hoje o que talvez você só tivesse condições de ter amanhã. Se não acontecesse nenhuma merda no meio do caminho. Sim. Né? Porque e pode ser alguém quebrar a perna, pode ser ter que dividir a conta de um funeral, que é muito, muito comum também. Aquela sua poupança você não conseguia ter. Tem um negócio, duas coisas que você falou que eu acho que vale a pena a gente conversar mais. Primeiro, é muito difícil de entender, porque alguém que cresceu ouvindo no seu quarto confortável, ouvindo a história dos 3 porquinhos, não entender que uma casa com goteira não é legal. Que uma casa pode cair. Amigo, você ouviu os 3 porquinhos, amigo? Você tá entendendo como tem que fazer essa história? Então, os caras simplesmente não entendem, porque não conseguem olhar além do umbigo. A outra questão é que, vamos pensar os grandes países capitalistas do mundo. Meu amigo, eles cresceram com crédito, então calma lá. E o endividamento do brasileiro ainda é muito menor do que em outras situações. Não é o crédito que gera inadimplência. O que gera inadimplência é os juros. Né? Que eles cobram. E tentam educar a pessoa depois para não ter essa história. Que porra é essa? Né? Nessa história, o crédito é o que possibilita, muitas vezes, você investir no computador para o seu filho ter aula. Ou para você mesmo conseguir ter aula. Não é um detalhe isso. Não é um detalhe isso. Só que a galera que quer trabalhar com educação financeira pela lógica da restrição não entende que não é esse o driver para a periferia. Não entende que nós temos que trabalhar na lógica do sonho, na lógica do mais, e não na lógica do menos.